Acredite, fé e saúde andam de mãos dadas. Se durante séculos ciência e religião se colocavam em lados opostos, hoje estão juntas no entendimento de que o sistema de crença pode sim alterar o seu bem-estar. Um estudo com exames de neuroimagens, realizado na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, demonstrou que quando meditamos, pensamos em Deus ou simplesmente acreditamos que há algo maior que nos protege, nossos circuitos neurais são alterados. Segundo os cientistas, essa mudança na atividade cerebral tem impacto nos batimentos cardíacos, na produção de hormônios e até no sistema imunológico. Andar com fé, portanto, faz bem para a saúde e a ciência está cada vez mais atenta a isso. Tanto que a OMS incluiu a espiritualidade entre os elementos que devem ser considerados na avaliação e promoção da saúde. No Sala de Convidados de hoje, a gente vai conversar sobre fé e saúde. Nós acreditamos que todas as doenças têm origem na alma. A fé é você acreditar no invisível. Quem acredita em Deus, acredita que existe a cura. A fé é um paliativo. Pessoas que meditam, que fazem práticas integrativas, são pessoas que adoecem menos. Comigo no estúdio para essa conversa, Luiz Correia Lima, padre e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Flávia Pinto, babá de Umbanda da Casa do Perdão, socióloga e escritora. E Bruno Oliveira, pastor e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O programa de hoje foi excepcionalmente gravado e por isso não estamos recebendo perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. Como comprovar cientificamente aquilo que nem sempre é visto, mas simplesmente sentido? Um sentimento de confiança, aquilo que muitas vezes não tocamos com os olhos, mas sabemos que está ali. Assim, fé e espiritualidade caminham juntas. Em um país com tantas crenças, não é difícil encontrar símbolos milenares do budismo próximo a um Cristo de braços abertos sobre a cidade. A Bíblia cristã, as orações, rezas, meditações e sintonias com o próprio sagrado. Segundo o ditado popular, basta acreditar que tudo vai dar certo. Pois é. Uma pesquisa do Instituto Dante Pazzanese, de São Paulo, feita com 250 artigos de todo o mundo, concluiu que a prática regular de qualquer atividade religiosa ou manifestação de fé pode reduzir o risco de morte em 30%. É claro que é importante acreditar no tratamento, no médico e em si mesmo. Há 3 anos, a Universidade Federal Fluminense, a UF, implantou a disciplina Saúde, Medicina e Espiritualidade. Participam do núcleo de pesquisa da faculdade 17 pacientes com doenças crônicas. Aqui, todo o trabalho é feito em 3 pilares: conhecimento, autoconhecimento e beneficência. O trabalho é feito com terapias como o reiki, acupuntura, florais e psicoterapia. Pessoas que meditam, que fazem práticas integrativas, como Tai Chi Chuan, como frequência a cultos religiosos, são pessoas que adoecem menos, têm menos hipertensão, têm menos o uso de tabagismo, se transformam. São pessoas que têm menos doenças cardiocirculatórias, pessoas que perdoam mais, têm menos problemas cardíacos do que aquelas pessoas que são rancorosas, que são orgulhosas, que são pessoas que não se modificam. De acordo com os estudos, ao entender que a vida está sob o controle de algo ou alguém superior, a pessoa tende a enfrentar o sofrimento de forma mais positiva. É como se ela, através da fé, conseguisse apertar um botãozinho que acionasse um novo mecanismo no corpo. A nossa genética é apenas um sistema que coloca em prática tudo aquilo que penetra através da superfície da célula, seja efeitos físicos, efeitos biológicos, efeitos químicos e as concepções dos indivíduos, a mente, digamos assim, o campo mental do indivíduo interfere com certeza na nossa biologia. Então, consequentemente, através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, através dos nossos sentimentos, nós influenciamos a nossa biologia. O professor lembra que fé e religião são coisas diferentes. Religião é uma maneira institucionalizada de praticar a fé. Já a fé é algo pessoal, ligado à espiritualidade. Essa busca por compreender respostas sobre a vida.
A Organização Mundial da Saúde, inclusive, reconheceu oficialmente espiritualidade como parte do conceito de saúde. Nós acreditamos que todas as doenças têm origem na alma, no espírito, na consciência, seja lá o nome que nós queiramos dar. Seja as doenças genéticas, seja as doenças congênitas, seja as doenças adquiridas. Então é preciso que nós nos entendamos que quando nós trabalhamos a nossa mente, trabalhamos a nossa alma e nós modificamos o nosso espírito, a nossa consciência, fatalmente nós mudamos a nossa biologia. Gente, primeiramente, Padre Luiz, Mãe Flávia, Pastor Bruno, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente começa o ano com fé, né? Independente de qual seja a sua orientação religiosa, né? Começo com você, Padre Luiz. Durante muito tempo, como eu disse no início do programa, ciência e religião pareciam andar em direções opostas, como se uma quisesse desconsiderar e confrontar realmente a outra. Hoje é muito natural a gente perceber a ciência pesquisando a religião e a própria religião abarcando, trazendo para si o conhecimento científico, né? Você é historiadora, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa história brevemente para a gente, como é que hoje a gente chega nesse lugar em que é possível essa convivência e usufruir desse benefício de juntar essas duas coisas. Pois é, havia no passado uma integração dos saberes, que é justamente o que deu origem à universidade, esse espaço onde os saberes se encontram. E a teologia era a rainha das ciências, né, isso na história ocidental. Depois, no século XVI e XVII, com a Revolução Científica, houve vários conflitos, mas ainda assim a ciência era feita a partir da fé, as sociedades científicas buscavam a glória de Deus. E houve no século XVIII e sobretudo no século XIX um conflito forte entre religião e ciência. E depois no século XX, já com uma autonomia assegurada da ciência, da sociedade, há mais o ambiente para uma aproximação, para um diálogo respeitoso entre ciência e religião do lado do cristianismo, do lado da Igreja Católica. E aí vamos em frente, né? Mãe Flávia, nas religiões de origem africana, elas vêm para o Brasil, me parece que historicamente também está muito claro o quanto que elas foram importantes para a sobrevivência dos negros que aqui chegaram e que tiveram as suas vidas extremamente agredidas, né, com a escravização. Eu queria que você trouxesse para mim qual é a importância da liberdade religiosa para a saúde do crente, da pessoa que crê na sua forma, né, de pensar Deus. Quando o seu sagrado não é respeitado, imediatamente você entra num processo de negação da sua existência ancestral. Porque você deriva de uma matriz étnica que há milhares de anos cultua ou dialoga com Deus de uma forma. Então, a perspectiva acima do hemisfério norte, que é eurocristã, ela não dialoga e não tem o entendimento do que são as questões de saúde, de medicina milenar do hemisfério sul, ou seja, dos povos africanos, dos povos ameríndios, né, das Américas toda, central e sul. E a gente aqui, por exemplo, no Brasil, 400 anos de escravização. Como é que a gente resolveu o problema da chibatada e da série intensa de estupros que nós, mulheres e homens, sofríamos, nós, mulheres, em maior quantidade? Usando uma coisa chamada medicina tradicional milenar. Porque nós derivamos de povos que existem há não 2019 anos, que é uma data inventada pelo homem, pelo ser humano. Mas nós existimos, segundo os laudos arqueológicos, há pelo menos 140 mil anos. Os 5 esqueletos mais antigos estão, todos eles, em continente africano. E os povos indígenas, que foram aqueles que nos acolheram aqui pelo processo da escravização, também são povos que existem há 11 mil anos, de acordo com laudos arqueológicos. Então, não havia farmácia. Mas havia muita fé o tempo todo nessa história, né? Porque a farmácia, tanto para os povos indígenas quanto para a população escravizada, ela se misturava muito com as suas crenças também, né? A crença de que aquele produto gerado ali por ervas e tal, ela tinha uma energia mística também, né? Total, de fé profunda, de absoluta experiência de fé. Nós atribuímos àquela erva um valor de importância curadora, na energia de Obaluayê, dos deuses e da força sagrada que cura. Tanto que existe toda uma ritualística para você colher uma erva, para você macerar e para você usar. E se não fosse essa relação de fé com saúde, nós não teríamos sobrevivido a um processo tão longo de escravização, porque 400 anos é muito tempo.
A gente tem só 131 anos no Brasil sem escravização oficial. E o único motivo pelo qual nós sobrevivemos foi porque a nossa religiosidade estava presente, trazendo à nossa cabeça, o ori, né, que a gente chama cabeça, uma sanidade mental para superar todo esse processo de intolerância, que hoje a gente vive também, e cuidar dos nossos corpos, porque uma coisa é a saúde mental, outra coisa é a saúde do teu corpo, por isso que a gente cuida de ori. Vamos continuar falando disso. Agora, é lindo perceber que muitas dessas tradições continuam vivas. Aí a religiosidade também é um meio de se manter vivas algumas tradições, né? Pastor Bruno, você tem uma experiência acadêmica, você já era pastor e foi buscar no universo acadêmico, ou seja, foi buscar a ciência, de certa forma. Queria saber como é que veio esse seu interesse por buscar esse conhecimento acadêmico e o que ele te acrescentou na sua prática religiosa? Sim, há 12 anos eu trabalho com suporte espiritual a pacientes em cuidados paliativos e, sobretudo, trabalho com pacientes em final de vida e ver nesses pacientes a questão da espiritualidade aflorada, ou seja, da necessidade espiritual do paciente ao se aproximar à experiência da morte, da finitude humana, me trouxe o interesse de ir para a academia estudar essa temática da tanatologia, sobre a morte, né, e sobre a espiritualidade nesse momento da existência humana. Então eu fui para a filosofia e depois fui para a ciência da religião, exatamente com o interesse de estudar essa questão da espiritualidade atrelada à saúde, sobretudo no momento da terminalidade. E agora eu coloco as perguntas aqui para vocês três, fiquem à vontade sempre para também interagirem e complementarem, porque eu acho que os olhares são bem distintos. Como é que vocês veem fé destacada da religião? Vocês acham que é necessário buscar uma doutrina ou é possível que essa mesma fé tenha a mesma intensidade, a mesma força, sem necessariamente a busca realmente por uma casa de Deus específica? Flávio? Religião é uma palavra inventada. Nós derivamos de povos étnicos, hindus, ciganos, árabes, africanos, indígenas, que sempre tiveram a religiosidade como experiência do seu cotidiano. A prática religiosa, ela estava ali o tempo inteiro, até no pegar uma água no rio, até pescar, antes se reza. Se pescava 10 peixes e só necessitava de 8, devolvia-se 2, ou seja, a reza também contemplava o meio ambiente, que é o principal gerador de falta de saúde, de enfermidade hoje, ou seja, a desconexão com a prática sagrada está levando à destruição do planeta e gerando, por exemplo, seres humanos que são alérgicos a leite. Já viu isso? Intolerância à lactose. Como assim se nós somos mamíferos? Porque estamos consumindo alguma coisa que não é um produto natural. Então, essa relação se perdeu. Hoje a gente tem reações alérgicas porque o sagrado saiu da prática cotidiana. Então, os povos étnicos que ainda mantêm a sua tradição, eles conseguem não depender de uma indústria que é comercial de remédios. E aí ainda se cultua a saúde através do uso da medicina tradicional das ervas, como a gente falou anteriormente. Mas você acredita que essa prática possa estar desvencilhada das religiões africanas, por exemplo? Não, completamente ao contrário. Precisa ir nessa busca. Não, a gente pratica isso até o dia de hoje. Sim, mas sempre através da doutrina. Isso que eu estou perguntando para vocês. Assim, se vocês acreditam que uma pessoa que não se envolve num centro religioso, qualquer que seja, ela vai ter esse mesmo impacto da fé na sua saúde? Totalmente. Totalmente. A religião é um sistema organizado de crenças. Então, a fé e a espiritualidade são experiências pessoais e que o indivíduo pode ter mesmo não professando uma religião específica. Então, eu recordo de uma entrevista uma vez que o Leonardo cita, que ele pergunta ao Dalai Lama sobre qual é a melhor religião. E o Dalai Lama responde para ele: a melhor religião é aquela que faz de você alguém melhor. Porque tem sistemas religiosos que tornam a gente mais intolerantes. Então, eu não quero que todo mundo venha para a minha religião. Eu quero que o indivíduo se encontre em alguma religião que traga sentido para ele. Se identifique, né? E precisa ter a identificação, sim, né? E muitas vezes ele não encontra uma religião que lhe traga sentido. Mas a fé dele, a espiritualidade, ele vai buscar na natureza, ele vai buscar nas artes, ele vai buscar na música, ele vai buscar nas relações. E que bom que seja assim. Importante acreditar, né, padre? A religião que
que é uma forma de crença organizada, é uma maneira de se expressar e de se perpetuar a fé, mas a fé pode existir fora desse sistema organizado de crença, e a fé é o que dá sentido para a vida. Então, quer dizer, crer que a vida vale a pena já é ter fé, né? Quer dizer, um mínimo de fé todos têm, mesmo que não seja num ser transcendente. Quando perde a fé, né, a pessoa já está caminhando para não estar mais viva, de certa forma. A pessoa pode estar dentro de uma atividade religiosa institucionalizada, dentro de uma doutrina, que é o termo que se traz, que é um termo também eurocristão, e ela pode não ter a experiência de fé. Ela está ali por uma terapia até ocupacional e existencial. Não praticar também, né? Não praticar. E pode não ter religião e ser uma pessoa absolutamente espirituosa, ou seja, de bom caráter, de bons valores, e isso também faz com que ela não adoeça facilmente, porque ela está transpirando emoções, sensações e pensamentos positivos. E você, pastor Bruno, você, na sua prática no INCA, por exemplo, você observa quando existe realmente esse envolvimento da espiritualidade, você observa melhora nos pacientes, em alguns casos, prolongamento da vida, porque muitas vezes estão em cuidados paliativos, né? Sim, sim. A gente percebe uma melhor qualidade de vida. Eu tenho vários e vários casos que a gente pode, que eu poderia contar e o tempo não nos permite, né? Mas, assim, eu questiono sempre a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, porque ela preconiza lá no preâmbulo da sua Constituição, saúde, como o estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. E a pergunta que fica é, quem em sã consciência, a começar por nós aqui, pode dizer que vive no estado de mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual? Então, a definição de saúde da OMS transforma a saúde como um ideal inatingível para o ser humano. E aí eu gosto indo para a teologia, Padre Luiz, o Jürgen Moltmann, um teólogo, questionando esse conceito de saúde da OMS, ele vai dizer que a saúde não é a ausência de transtornos, não é a ausência de doença, mas é a capacidade para a superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Resiliência, né? Total. Ou seja, a saúde não é o objetivo da vida, é a consequência de uma vida com sentido. Se a gente entender a saúde como a consequência de uma vida que é repleta de sentidos, a gente vai ver que mesmo diante da finitude humana, quando o paciente consegue encontrar sentido na sua existência, ele pode viver saudável mesmo com alguma doença, visto que saúde não é ausência de doença. Ele pode se descobrir com sentido e saudável mesmo no caminho da finitude, mesmo no caminho da morte. E isso, a gente tem inúmeros casos disso que a gente tem ao longo desses 12 anos, de pacientes assim que, através da sua espiritualidade e muitas vezes desvinculada de uma crença religiosa ou de uma pertença religiosa, encontram um sentido para a sua vida, para caminhar com qualidade de vida, para caminhar até com um tempo maior do que o previsto, ou para se despedir da vida com uma satisfação diferente. Agora, me parece que o pastor Bruno fala de entrega, né? Porque é ali naquele momento em que você realmente já está entre a vida e a morte, que você se entrega e ter a saúde perfeita, né? No seu pleno estado, como prega a OMS, deixa de ser o mais importante, mas ter essa entrega do espírito, né, mãe Flávia? Mas a OMS vem trabalhando com uma outra perspectiva, bem recente. Eu participei, inclusive, de alguns congressos internacionais, onde ela atua em regiões tribais e ela dialoga completamente com o conhecimento tribal, porque ele é milenar, como eu falei. Você vê pajés, babalaús e anifás com 90 e poucos anos e sem problema cardíaco, por exemplo, sem problema de glicose. Será, né? Por que será? Porque está mantendo o hábito de uma medicina tradicional milenar, que não é refém de um sistema da medicina científica que dialoga com ela, mas que valoriza a preservação, por exemplo, da alimentação, do hábito saudável. Então, são pessoas, são corpos, e para a gente, nós, matrizes africana e indígena, o corpo é morada dos deuses, então ele é completamente sagrado, ele não é escondido, ele é objeto de prazer, ele é objeto de felicidade, ele dança, ele come, ele se alimenta, ele bebe, ele faz sexo, ele tem orgasmo. Isso para a gente é absolutamente integrador da nossa saúde. Por isso que nós não somos religiões proibitivas, nós apenas orientamos a dosagem, porque o excesso de tudo isso também
tira a saúde da pessoa. Então, ou seja, a religiosidade te ensina a dosar. Então, como é que você pega um pastor, um pajé, uma pajé, e você encontra ele com uma saúde melhor do que adolescente de 20 anos né? em contexto urbano? Porque o meio urbano interfere muito na nossa saúde. E é nesse sentido que acho que a religião no meio urbano, ela tem um valor muito substancial, porque muitas vezes até a própria poluição que nós somos obrigados a respirar, ela se desintoxica quando eu vou para um ambiente de natureza. Eu vou para a cachoeira, foi o que eu fiz ontem ao sair do presídio, vou para a cachoeira e aí eu respiro um ar mais profundo, mas se aquela cachoeira não fizer sentido, como o pastor falou, para a minha vida, e isso pode vir através do sagrado, no nosso caso a cachoeira é Oxum, eu vou buscar sagrado, né? essa energia, eu limpei o meu organismo, então isso dá um alívio no meu pulmão, no meu sistema respiratório. E a ciência está comprovando isso, mãe Flávia, Sim. O tempo todo a gente está vendo estudos aí que estão mostrando que você precisa ionizar seu corpo, e para você ionizar seu corpo você tem que buscar os elementos da natureza. Agora eu quero quase fazer aqui uma pegadinha com você, Padre Luiz. Assim, milagres estão sendo comprovados cientificamente e eles não são diminuídos enquanto milagres, né? Como é que é ver isso acontecer quando um pesquisador vai lá e comprova que uma situação que parecia milagrosa continua sendo, eu acho, né? Porque até a ciência é de Deus também, né? Pois é, embora o milagre na Bíblia não significa necessariamente algo sobrenatural, mas é algo assim inesperado, ou às vezes até algo corrente, mas que é surpreendente. Por exemplo, a semente que cai na terra e se transforma numa árvore, quer dizer, isso já é um milagre, né? que causa um maravilhamento na própria vida. Então, quer dizer, tanto pode ser uma coisa inexplicável, mas basicamente é algo surpreendente. É algo surpreendente. Algo maravilhoso, algo né? maravilhoso. Porque o início da vida é maravilhoso, sim, e é um milagre, né? Positivamente. Mãe Flávia, eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que você faz no sistema penitenciário feminino aqui no Rio de Janeiro. Como é que você percebe essa mulher que está ali cumprindo uma pena, muitas vezes por motivos inúmeros, né, de muito sofrimento? Como é que é a sua percepção sobre essa mulher em termos de melhoras nas perspectivas dela, nesse atendimento espiritual e também na saúde delas? Bom, a maioria delas tiveram inúmeros processos de violência que interferem na sua saúde psíquica e orgânica. A maioria dessas mulheres, depois de 15 anos no sistema e há 12 com mulheres, foram vítimas de violência como estupro, pedofilia ou violência, agressão doméstica, antes de serem criminalizadas. Então, hoje nós temos a terceira maior população carcerária do mundo e a quarta feminina. Essas mulheres, quando chegam em um sistema que ele tem uma estrutura patriarcal, que ele não contempla a questão do entendimento da saúde, por exemplo, da menstruação. Se você tem um local com um monte de mulheres e quase todas nós menstruamos, essa questão deveria ter um tratamento diferenciado, até porque isso interfere diretamente na saúde dessa mulher. E isso é uma coisa extremamente delicada. Para além disso, existe uma questão muito delicada dessas mulheres que já são um grupo social extremamente discriminado, perseguido. A maioria são negras, a maioria são faveladas como eu. Muitas são pessoas homoafetivas ou homens trans, que pese o fato delas desconhecerem essas terminologias, politicamente correta, né, padre? Mas são. E o que essa mulher vai enfrentar? O que essa pessoa vai enfrentar ao sair do sistema se ela não estiver com a sua saúde psíquica e orgânica muito saudável? Ela vai encontrar o não, o não, o não, o não. A negação da existência daquele corpo dentro dessa sociedade. Então, religiões que trazem como perspectiva de vida a discussão do enfrentamento ao racismo, do sexismo, da violência de gênero, do combate homoafetivo, da cultura antirracista, traz para essa mulher uma ferramenta de empoderamento muito grande, porque ela sai dali ciente de que ela não vai encontrar um espaço na sociedade para poder abrigá-la. E aí a gente tenta o tempo inteiro não falar somente de religião, mas dar instrumentos que vão fortalecer a saúde mental dela, porque enfrentar preconceito, elas enfrentam, inclusive, sendo de matrizes africanas, sendo nós uma das poucas religiões que vai respeitar essa questão da homoafetividade. Poucas são as religiões cristãs, é muito mais recente esse fenômeno de um ou outro que, na verdade, vem estudando e brigando pelo enfrentamento do respeito a esse tema, né? Mas não é a maioria. Então, a gente tem inúmeros casos de desrespeito com essa respeito à individualidade, orientação né? homoafetiva. Para a vai afetar a saúde espiritualidade dela lá fora. Para a espiritualidade poder se sentir livre realmente, você tem que respeitar a individualidade, né? Agora, pastor Bruno, você percebe os médicos atentos à necessidade da espiritualidade? Isso é uma crescente.
cada vez mais, né, a gente nunca se falou tanto sobre esse tema da espiritualidade e saúde como nos dias atuais, sobretudo nunca teve um alcance tão grande. Então, sobretudo essa nova geração, né, hoje eu dou aula na residência, por exemplo, do Instituto Nacional de Câncer, e assim, na formação, inclusive, da residência, várias categorias profissionais têm a temática da espiritualidade na saúde. Foi citado aqui, por exemplo, universidades que já incluíram esse tema. E é preciso que a gente entenda esse tema da espiritualidade para não transformar, não trazer uma conceituação de espiritualidade que seja pertencente a uma determinada religião, porque esse é um risco também que nós corremos. Ou seja, criar uma conceituação de espiritualidade cristã, onde parece que a espiritualidade, ou o tema da espiritualidade é refém do cristianismo e não abarca as religiões de matriz afro, não abarca as religiões orientais. A gente precisa abrir cada vez mais esse leque. A mãe Flávia falou algo interessantíssimo, né? Ou seja, quando a gente fala de sentido e de saúde como essa atribuição de sentido, a gente tem que não só lembrar da ausência da doença, mas temas como prazer, como felicidade, como alegria, como contentação, como alimentação, precisam fazer parte dessa conceituação. Então, assim, a gente está vendo uma crescente nesse sentido. Eu que milito nessa área, trabalho nessa área, sou membro da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos da Regional do Rio de Janeiro. Estou vivendo uma fase onde a gente está sendo muito convidado para falar em universidades, convite que antes partia das igrejas. As igrejas, eu como pastor, querendo ouvir o tema. Hoje não, graças a Deus, a academia, ou seja, as universidades, escolas de medicina, enfermagem, psicologia, têm se interessado pelo tema. Que bom. Eu tenho que fazer um rápido intervalo, a gente já volta continuando essa conversa. Padre Luiz já volta falando, que tem aqui um comentário a fazer. É bem rapidinho, sala de convidados volta em poucos minutinhos, não sai daí. Sala de Convidados está de volta conversando sobre fé e saúde. Comigo no estúdio, Luiz Correia Lima, padre e professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Flávia Pinto, babá de Umbanda da Casa do Perdão, socióloga e escritora. E Bruno Oliveira, pastor e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O programa de hoje foi excepcionalmente gravado e por isso não estamos recebendo perguntas e comentários pelas nossas redes sociais. A gente, no finalzinho do bloco anterior, a gente estava conversando sobre a abertura da medicina, dos médicos, para realmente trazerem a questão da espiritualidade, terem essa abertura. E o Padre Luiz queria fazer um comentário. Sim, é sobre fé e saúde que a gente vê na história do Brasil. Por exemplo, na religiosidade popular do catolicismo, existem mais de uma centena de orações para as diversas necessidades, coisas que remontam ao Brasil colônia, ao mesmo passado medieval português. Então, a CNBB reuniu essas orações da religiosidade popular. Então, tem oração para entrar no mato, oração contra veneno de cobra, oração contra os diversos problemas de saúde. E é uma coisa muito interessante, né, que o povo tem muita fé e uma população que vivia dispersa nesse território sem muito recurso, as pessoas procuravam se virar para os diversos problemas cotidianos a partir da fé. E também a presença das benzedeiras na religiosidade popular. Eu tive uma tia-avó que era benzedeira. Olha só. E era muito requisitada. E o meu tio, o sobrinho dela, era professor da faculdade de medicina, mas nunca houve conflito, nunca um desqualificou o outro. Se a medicina não permitir a entrada da espiritualidade, bem não fará, né, mãe Flávia? Eu sou rezadeira, tenho muito orgulho de ser rezadeira, fui criada com rezadeira, meus filhos são rezados, porque a reza tem um poder muito forte, é uma das coisas que a gente faz milenarmente. Exatamente essa dificuldade, por isso o comentário. Não é que a gente entenda que há um sistema cristão de olhar da saúde, é que nós não temos um sistema religioso, nós somos tribais. Esse fato de rezar para entrar na mata é um costume tribal. O fato de rezar uma criança é um costume tribal. O fato de tirar o quebranto, a criança não dorme, recém-nascida, e a gente reza e a criança vai dormir, isso é tirar quebranto, isso é um costume tribal. Então, a gente faz práticas tribais. Nós não convivemos com o sistema eurocristão. E a medicina moderna, ela está sistematizada dentro da visão eurocristã. E a gente insiste em viver tribalmente.
Mas é a a comunidade. influência acontece, né, Mãe Santo? Querendo... Mãe Flávia, a influência vai acontecer querendo ou não, ao longo do tempo. Colonização, né? Foi desrespeito, Mas dos dois invasão. lados. Mas você vê que, de certa forma, as religiosidades, as religiões no geral, elas têm que absorver alguns costumes, porque senão elas não vão ter abertura e vão acabar dizimando mais ainda os seus espaços ali, a própria forma de acreditar daquela população. Né? Isso então, é delicado de dizer no acontecendo. Brasil, né? Porque isso foi sobre dor, tortura, escravização e estupro. É uma cultura de estupro, é uma cultura de violência. Então, não é que tem que, nós fomos obrigados. E, aos poucos, a gente vem sobrevivendo e buscando cada vez mais as nossas tradições. Eu acabei de voltar da minha segunda viagem à África. Eu visito aldeias indígenas, quilombos, justamente porque eu tenho esse interesse em saber como é que esses povos que me antecedem vivem e lidam, inclusive, com essa questão da saúde. Por exemplo, na nossa tradição tribal, ainda é a mulher que faz parte de mulher. Homem não toca no corpo de mulher. E não tem nada a ver com feminismo inverso. É porque o homem não pode tocar no sagrado feminino. Ele não tem útero, ele não tem peito, ele não gera água. Eu vou sugerir um programa sobre isso, que dá um programa lindo. É um programa ótimo. Eu preciso trazer mais uma matéria para alimentar aqui a nossa conversa. A equipe de reportagem do Sala de Convidados foi às ruas do Rio de Janeiro para saber o que as pessoas pensam sobre essa relação entre fé e saúde. A fé é você acreditar no invisível. Você pensa que não vai acontecer, mas para Deus tudo acontece quando você tem fé nele. No início do ano eu tive o diagnóstico de leucemia. E desde o início eu tinha aquilo que, tipo assim, quando eu soube, eu falei assim, tem um propósito, entendeu? Eu nunca pensei, a primeira coisa que eu pensei não foi na morte. Eu falei, tem um propósito. E graças a Deus hoje eu tô curada. Você acredita que foi a sua fé que te curou? Com certeza, com certeza. Com certeza, foi minha fé. Sem fé não tem nada. Eu creio. A fé é um paliativo. Ela vai te auxiliar a talvez te criar um pouco mais de conforto naquela situação. Agora, unicamente a fé, na minha concepção, não resolve, assim, não te cura de algo. Se não fosse a fé, meu filho, como é que seria? A fé é importante porque já comprovado que ela auxilia na rapidez da recuperação do paciente. Mas não é só a fé 100%. Não só a fé resolve. Deus nos deu o conhecimento. Logo, ele deu a sabedoria da ciência pra gente. Então, você tem que ter fé que você vai ser curado, mas você tem que também procurar um médico para poder ser curado. Acredito na fé, porque quem acredita em Deus, acredita que existe a cura. Então, assim, pela pior situação que você estiver passando, se você tiver fé, você acredita em Deus, tem cura. Sem fé não se resolve nada. O tratamento com um grande profissional, com aquela fé me ajuda. Eu acredito que a mente ela pode controlar o corpo. Então, se você acredita, se você tem fé, fica muito mais fácil atingir seus objetivos e uma cura também. Às vezes eu nem acredito que eu já passei por isso tudo esse ano. Fui para o CTI, voltei como se fosse uma criança, com 15 quilos a menos. E graças a Deus hoje eu tô bem. Hoje minha vida já tá voltando ao normal. Só falta meus cabelos crescerem, mas fora isso, já tá tudo normal já. E graças à minha fé, porque me ajudou muito. É 90%, né? É muito interessante ver como está forte na nossa cultura. Graças a Deus eu hoje estou bem. Né? Assim, lógico que ela passou meses internada numa UTI, mas ela percebe que sem a fé, sem acreditar em algo maior, ela, mesmo com a UTI, talvez não estivesse bem. Né? Isso está muito arraigado na nossa cultura. Né? Agora, como é que um líder religioso pode orientar e em que momento, qual é a hora desse líder religioso orientar? Olha, você precisa procurar um médico, não vai, porque também tem essa fala, né? Só a fé não vai adiantar. Tem momentos que realmente você precisa buscar a ciência, que é um conhecimento divino, né?
Padre Luiz? Qual é o momento que você orienta o seu fiel a procurar uma ajuda médica? Acho que sempre que houver evidência, né, que precisa da ajuda médica, então que procure. Psicológica, por exemplo. Durante muito tempo o padre foi o psicólogo das cidades, né? Sim, mas há coisas que a confissão sacramental não resolve. Tem que ser um tratamento psicológico. Então, a gente não pode misturar as coisas. Quer dizer, então, também a medicina vai concorrer com seus meios para a cura das pessoas. A fé ajuda muito, mas é preciso ter presente que também existem doenças incuráveis. Há pessoas que morrem antes morrem jovens, e não quer dizer que são amaldiçoadas por Deus, não quer dizer que não tenham fé, mas isso também é um dado da realidade que não pode ser desconsiderado. Porque se a gente fica com essa equação de que a fé cura sempre, então, e quando não cura? Então, o sistema todo desaba, né? Quer dizer, a pessoa se sente a pior pessoa do mundo, e não é verdade. Não fica que nem aquela anedota, né? Que Deus vai mandando todas as possibilidades de salvamento para aquela pessoa, inclusive a mão do médico ali, ou a mão de uma orientação médica eficiente, e o fiel não acredita porque está esperando Deus. E Deus está ali, né? Na mão daquele médico também, muitas vezes, né, pastor? Eu acho que muitas vezes, acho que a gente precisa resolver nosso assunto com a morte também. A gente precisa começar a pensar que, às vezes, a morte é a cura. É parte da vida, né? Visto que ela é parte da vida. A morte, eu acho que, sobretudo na nossa cultura, ela é colocada como inimiga a ser vencida, quando, em alguns momentos, reconhecendo a nossa limitação humana, dar qualidade para que a morte venha com muita qualidade de vida, que venha em paz, que venha ao lado dos seus, que venha com o indivíduo se sentindo amado, é a melhor cura que pode acontecer. São Francisco de Assis falava da irmã morte. Ou seja, um olhar positivo sobre a morte, que pode ser realmente libertador em certo momento da existência. Eu indico a medicina tradicional, a medicina científica, imediatamente que a pessoa diz para mim que está doente, que às vezes ela não está, e ela não quer ir ao médico, ela quer que nós, religiosos, digamos que ela vai ficar boa de uma doença que às vezes é imaginária, inclusive. Então, muitas vezes, e não são poucas as vezes que eu falo, então me prova que você está doente através de um exame científico. E não dá mais só para tratar com as ervas, porque a gente tem um corpo dentro de um ambiente, de um meio ambiente absolutamente em desequilíbrio, que adoece através de vários processos, como eu falei, da poluição, enfim, sonora, da poluição tóxica. Então, esse corpo está reagindo a isso. Então, é necessário, sim, que entre com medicamentos. E a fé vai trazer a cura na medida em que essa pessoa, inclusive, faça uma reeducação alimentar. Quantas pessoas chegam no terreiro, que nós também somos o psicólogo, não ocupamos esse lugar, pelo contrário, indicamos inúmeras pessoas aí para psicologia, para tratamento psicológico, inclusive para TVP, terapia de vidas passadas, porque para a gente a morte tanto cura que ela não é o fim, nós continuamos. Eu sou aqui, com certeza, uma reencarnação de uma existência anterior e todos os que derivam de mim. A gente acha que a divindade ela é tão generosa que ela não interrompe o ciclo da vida, ela transmuta. Então, a continuidade, inclusive, vai fazer com que eu cuide bem desse corpo para que eu possa voltar a habitar, se merecimento tiver, um corpo saudável. Que a gente entende, inclusive, que um processo de saúde que, às vezes, já vem desde a infância, que não é bom, pode ser herança de um mau cuidado, e eu acredito piamente nisso. Eu nasci com deficiência crâniofacial, eu tenho lábio leporino, então eu tenho certeza que eu fiz mau uso dessa região em outras existências, não tenho um pingo de dúvida, porque inclusive venho trazendo doenças respiratórias, com pulmão, com tudo. Foram 2 tuberculoses no processo de presídio, curadas com ervas, do médico falar assim, um pneumologista, como assim você está bem? Mas mesmo assim eu fiz o tratamento 6 meses. Por favor. Não, eu acho que a gente não pode sair de um extremo e ir para o outro. Durante muito tempo, a fé ela foi desprezada pelo olhar da ciência, pelo olhar da medicina. E eu acho que a gente não pode, hoje, correr o risco de ir para o outro extremo, de valorizar um lado só e desvalorizar o outro, né? Nós temos muitos casos, assim, onde eu trabalho, no hospital onde eu trabalho, em que pacientes, a fé colabora muito no tratamento dele, mas temos casos que a forma como a pessoa aplica a sua fé acaba se tornando um obstáculo para o próprio tratamento. Ou seja, de negar o tratamento mediante uma palavra que recebeu, de que vai ser curado, então eu não vou tomar os remédios.
E aí acaba indo para um outro extremo. Né, pastor? Exato. Acende logo uma vela para cada santo, né? Se for o caso, vai para a ciência e vai para se nós somos esse ser integral, eu acho que quando a gente descobre uma patologia ou qualquer coisa, a gente tem que iniciar com tudo. A gente tem que iniciar sim com a fé, crendo, mas sim também com a ciência, sim também com a medicina, sim com os recursos que estão disponíveis. A indolência mata. É muito comum as pessoas quererem se fanatizar. Ela está com problema de diabetes, mas ela não quer cortar o açúcar, ela quer que a gente ofereça uma fórmula mágica. Então, a sacerdotisa, o sacerdote, a gente tem um papel fundamental ali de, às vezes, falar, não, orientação, não dá para você pedir ao sagrado que te cure se você não quer fazer o mínimo esforço. Você está com sobrepeso ou você está hipertenso, você precisa fazer caminhada. E aí a gente volta a dizer, olha, existe um tempo que não havia carro e que as pessoas andavam. Então, por que você não volta a caminhar e vai caminhar na praia, vai caminhar na natureza, buscar Iemanjá, buscar Oxóssi, buscar a montanha? Então, muitas vezes a gente vê pessoas desenvolvendo hábitos saudáveis a partir da orientação de uma religiosa ou de um religioso lúcido o bastante para não desprezar essa medicina, que eu volto a dizer, ela é moderna, ela tem 2000 e pouquinhos anos, e a medicina tradicional que tem mais de 100 mil anos. Então, é possível esse diálogo, mas a negação das duas não é realmente saudável, não é bom. Acho que vocês estão trazendo também os limites de uma fé cega, né? Que muitas vezes a pessoa realmente começa a colocar todas as fichas em algo da espiritualidade que não vai funcionar muitas vezes, né? E que antigamente se ia nesse ponto e se morria precocemente com questões que poderiam ser curadas hoje em dia, né? Agora, tem uma fala na matéria dizendo que algumas doenças têm origem na alma, no espírito, na consciência, até citado seja lá o nome que a gente queira dar, né? Doenças da alma, que hoje a gente entende que realmente, mesmo com a ausência de um medicamento, aí sim a espiritualidade pode chegar com potência, né, pastor Bruno? Sem sombra de dúvida. Tem vários estudos nessa área, tem uma médica chamada Cecil Saunders, que é a criadora dos cuidados paliativos, e ela traz o conceito da dor total, onde fala que a dor do indivíduo ela não é só de origem física, mas pode ser uma dor emocional, espiritual, uma dor social. E hoje, por exemplo, os hospitais e as equipes que trabalham com esse conceito da doutora Saunders, ao identificar um paciente com dor total, não trata a dor apenas aumentando a dose de analgésico, aumenta a morfina, não. Há um questionamento a respeito daquela dor, há um questionamento a respeito de onde que vem aquele sofrimento, de onde que vem, ou seja, essa dor na alma que muitas vezes surge, ela não é tratada com analgésico apenas. É preciso que a gente enxergue o ser humano em toda a sua integralidade, né? Enxergar o ser humano em sua integralidade é dar atenção a essas outras dimensões que compõem o ser humano, da qual a dimensão espiritual faz parte. Eu acho que todos vão concordar aqui. Eu acho que essas dores da alma têm nome. Ela se chama raiva, mágoa, ressentimento, ódio. E independente de acreditar em reencarnação ou não reencarnação, ou seja, do tempo em que essa raiva pode ter sido gerada, ela vai levar ao adoecimento. Eu não sei se os senhores concordam. Porque o que a gente percebe é que o ser humano se afastou muito da compreensão do que acontece com ele. Então, o perdão é uma palavra linda. Inclusive, o meu terreiro se chama Casa do Perdão. Mas antes do perdão vem algo chamado compreensão. Então, lidar com esses sentimentos que envenenam, que intoxicam o sistema emocional e por isso faz adoecer. E aí, para a gente, isso pode ser gerado nessa existência ou em outra existência, mas eu acho que independente dessa crença ou não, que eu acho que eu sou a única reencarnacionista aqui, a raiva, ela mata as pessoas, elas adoecem. É exatamente isso que a gente trabalha muito no presídio, porque a gente vai pegar na infância, foi aí que eu descobri que a maioria era vítima de violência. Porque aí você pega uma mulher que ela tem um homicídio nas costas, e ela matou um homem que estava fazendo pedofilia com uma criança dentro da casa dela. São vários esses casos, tá, padre? A maioria das mulheres que tem homicídio matou um agressor. E aí, quando você vai buscar, aquela menina foi violentada pelo pai, pelo avô, pelo irmão. É assim, eu pego inúmeros casos assim. Nós somos o terceiro país em pedofilia no mundo, derivado da cultura da colonização,
que invade e aí e que o adoecimento da alma é automático, né? Não tem como fugir, é ela muito difícil adoece fugir imediatamente. disso, né? Então, como é que essa mulher vai se recuperar emocionalmente se ela traz raiva desse período de uma infância que ela não tinha defesa emocional para lidar com aquele ato de violência? Então, você precisa de alguma forma, e aí são os diferentes elementos de fé com a qual ela vai dialogar, que ela vai se encontrar, seja a fé cristã, católica, ou umbandista, ou candomblessista, ou de Ifá, e ela vai tirar aquilo ali, mas essa terapia é a médio e longo prazo. Agora, tem uma fala também ali na matéria em que a menina diz que a doença é algo que tem um propósito maior, que chegou para ela, ela sabia que aquilo era um desafio que estava posto para ela enfrentar e que era algo que ela teria que, através da espiritualidade dela, entender como algo maior, né? Lógico que a gente vive numa sociedade em que a convivência é o nosso grande desafio, né? Acho que estarmos nessa vida aqui, conviver com quem está próximo e em sociedade. Hoje a gente vive um momento de extremos, né? A gente vê a radicalização em todas as searas de convívio e também entre as religiões. E por isso que é importantíssimo esse diálogo e a gente perceber onde é que todas se encontram, né, Pastor Bruno? A gente realmente perceber que a possibilidade desse diálogo pode tornar a sociedade como um todo mais saudável, né? Eu estou pensando nessa questão de fé e saúde. A fé pode ajudar não só as pessoas predispor as pessoas a melhorar a saúde, mas também pode ajudar a lidar com perdas. Mesmo com perdas de parentes próximos, pessoas queridas, ou mesmo a perda o declínio da própria saúde. Então, saber integrar isso na pessoa, na existência e fazer a vida ter sentido, ter gosto, isso é muito importante. Aceitação, não só na plena saúde, mas também no declínio da saúde, a fé pode ter um papel integrador muito importante. Importante, né? Eu lembrava que o Rubem Alves, certa vez, em um livro dele, até de título sugestivo, Ostra Feliz não faz pérola. Olha só. Citando William Blake, ele diz algo assim: o prazer engravida, mas é a dor que faz parir. Olha só. Para se refletir, né? Para parar para pensar sobre essa frase. Eu acho que para além, assim, para além da questão de que nós não almejamos o sofrimento, a gente não deseja ficar doente, mas o fato é, e aí entendendo a fala, né, da entrevistada, quando esses momentos vêm sobre a nossa vida, eles sempre vêm carregados de ensinamentos e de sentido para a gente também. E talvez está aí essa fala dela, né? Ou seja, ter um propósito maior. Eu acho que isso é muito pessoal, é difícil a gente teorizar aqui, mas é a dor que faz parir, de fato. Né? Parece que são nesses momentos, de fato, que a gente vai aprendendo e vai crescendo e o crescimento é tremendo. Certa vez me perguntaram o que mudou no Bruno antes e depois de trabalhar na unidade de cuidados paliativos. Mudou tudo, principalmente por aprender a dar valor a coisas que antes eu não dava. Como, há poucas semanas, encontrei no corredor uma esposa de um paciente e quando eu vi que ela estava chorando, ela se aproximou de mim. Eu me aproximei dela e perguntei se eu poderia ajudar. Ela olhou para mim chorando e me perguntou: você é casado? E eu tomei um susto e falei: não sou casado. E ela olhou nos meus olhos e disse assim: quando você se casar, valorize cada piscar de olhos da sua esposa. Eu só queria ver meu marido piscar os olhos mais uma vez. Às vezes eu brigava com ele, porque eu acordava à noite, ele estava com aqueles olhos azuis arregalados, olhando para mim, me assustava. Eu só queria ver aqueles olhos piscando mais uma vez e eu não vou ver mais. Então, a gente ter contato com isso também traz reflexões e aprendizado sobre a nossa própria vida. Traz sentido para a vida, né? Também. Muitas vezes. Flávia? Eu acho que a doença, ela muitas vezes é o que vai fazer a pessoa baixar a crista um pouquinho e trazer humanidade para uma série de pessoas. Não é incomum que num processo de doença grave que a pessoa então vá buscar a humanização dos seus sentimentos, ou seja, expulsar os sentimentos de raiva, de ódio e se aproximar do sagrado, da espiritualidade, buscar Deus. Às vezes passou uma vida inteira sem se conectar com o sagrado. A partir da percepção de que o corpo ela não tem domínio sobre a enfermidade, ela vai buscar a fé, e aí às vezes é por isso que vem de forma fanatizada, e aí se não encontrar uma sacerdotisa, um sacerdote lúcido, vai alimentar esse tipo de fanatismo. Então, nesse sentido que eu acho que a doença ela pode
ser um elemento despertador da consciência da pessoa. Eu já vi inúmeros casos que a pessoa sai transformada depois de um processo de doença grave, ela se torna uma outra pessoa e aí ganha qualidade de vida. Com certeza. Eu queria aproveitar, então, já que vocês em alguns momentos citaram aqui histórias, a gente está caminhando para o final do programa e queria que vocês trouxessem, assim, momentos. Começo com você, Padre Luiz, um momento em que você sentiu, você é um homem que vive, trabalha com a fé ao longo da sua vida, mas eu queria saber um momento, assim, em especial, em que você tenha sentido que a fé foi essencial para o seu viver. O contato com o povo simples, que tem uma fé tão profunda, tão vibrante, isso me revigora. Ver a fé ali acontecendo, Sim, né? ver a fé acontecendo. E às vezes pessoas em situações tão complexas. Eu tô me lembrando aqui, por exemplo, eu quando adolescente morei um mês numa cidadezinha numa cidade do Nordeste, em Propriá, numa periferia, numa casa de família. Conheci uma mãe de família que deu à luz 19 vezes, 18 vezes, perdão, e perdeu 9 filhos e criou outros 9. Uma família muito simples, era um carroceiro, fiquei um mês vivendo com aquela família. Uma fé profunda e aquela senhora de uma alegria de viver, que eu até então nunca tinha encontrado com tamanha intensidade, que me marcou para sempre. Inclusive, no meu sacerdócio tem muito a ver com a fé daquela senhora com quem eu convivi durante um mês, e isso me marcou para sempre. É lindo de ouvir, mas lindo de ver, né? Mãe Flávia. Eu acho que a experiência de fé é muito individual, e a minha mais marcante foi aos 10 anos de idade, quando minha mãe foi assassinada pelo meu padrasto, um crime de feminicídio, e eu fiquei 3 dias com ela morta dentro de casa, com meu irmão de 3. E todas as noites eu via seu boiadeiro e seu Zé Pilintra na porteira da casa me resguardando. E fui saber anos depois que o assassino queria voltar para matar a mim e a ele. Então, hoje, estar nessa religiosidade, onde uma das poucas no mundo, onde a mulher exerce o cargo de autoridade sacerdotal, uma das poucas milenarmente, não é de agora, traz muito sentido. E é por isso que eu vou para o presídio, é por isso que a gente vai levar essa mesma experiência de fé, porque esse sagrado está vivo em mim. Ali a minha experiência de fé foi despertada aos 10 anos de idade e eu permaneço com ela distribuindo. Eu acho que a melhor forma de agradecer a Deus, às deusas, à espiritualidade, às mães ancestrais, é praticando uma ação de retorno. Não é só dizer eu agradeço, não. E qual é a ação que você comprova que você está agradecendo? Então, é salvar e transformar a vida das pessoas. Fazer do meu instrumento corpóreo algo que possa trazer a divindade milenária ancestral para essas pessoas através da palavra do Emi, que é aquilo que sai de dentro da gente e que se encontra com o universo. Aí você trouxe um exemplo forte, né, Mãe Flávia, de uma experiência que te levou a buscar mais ainda a espiritualidade, né? Que te fez buscar o divino, vamos dizer assim, né? Mas estar dentro da cadeia não me faz mais pensar que isso é tão grave, porque eu já ouvi coisas 10 mil vezes piores do que a minha. Então, eu tenho que estar muito forte e Deus permitiu a espiritualidade, me deu esse destino, Nhançã me deu esse destino, para que eu pudesse, então, estar fortalecida para fortalecer outras pessoas que não tiveram esse elemento da fé apresentado tão cedo, né? Que hoje a modernidade faz com que o filho seja criado em outra religião, né? Nós que descendemos de povos tribais, não. Meu filho está aqui, eu e meu marido, a gente cria nossos filhos na nossa religião, não tem esse negócio, quando crescer vai escolher, não. Você nasceu indígena e você vai ser o quê? Outra coisa? Não. Você nasceu africano e você vai ser outra coisa? Não, você vai ser o que é bom para o seu pai e para sua mãe. Depois, adulto, aí sim. Então, eu fui apresentada à religiosidade cedo. E isso fez total diferença na minha vida. Pastor Bruno, para a gente encerrar. Nesse curto período aqui, eu fiquei tentando selecionar uma história que me marcou e foi difícil, mas eu queria só contar uma história. Lá na unidade 4 do INCA, a gente costuma fazer muitas festas, exatamente pelo perfil do paciente. Eu garanto que as festas nossas lá são mais animadas que as festas de família de vocês, assim. E em uma dessas festas, eu lembro que a gente fez uma festa junina e eu cheguei na festa e comecei a cantar no karaokê junto com os pacientes, e a festa com os pacientes, claro, né? E de repente desceu uma fisioterapeuta e falou, agora o Bruno vai dançar forró comigo. E eu não tenho essa habilidade, padre. Quando eu era pequeno, me falaram que era pecado, eu acreditei e eu não aprendi a dançar. E ela puxando minha mão de um lado e eu disposto a não pagar aquele mico.
estiquei a mão e juntei a mão dela, o primeiro que eu agarrei. E era um paciente nosso que aceitou dançar com ela. Ele não só dançou, mas ele deu um show. E depois que ele dançou aquele forró, todos em pé aplaudindo, ele caiu no choro. E eu perguntei o que estava acontecendo, ele só chorava. Eu peguei ele, levei até a minha sala, perguntei se ele queria conversar e ele disse, sabe, pastor, eu nunca dei muita moral para Deus, não. Nunca tive religião nenhuma. Mas hoje, quando eu acordei, eu decidi falar com ele. E eu falei para ele o seguinte, Deus, eu sei que eu vou morrer. O corpo é meu. Eu sinto tomando meu corpo e eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o Senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. E eu queria dançar o último forró da minha vida. E quando eu acordei hoje, eu não imaginava que no hospital onde eu estou internado, eu ia achar um forrozinho para eu dançar. Nossa, Esse dia foi o dia que o Sagrado me ensinou que não precisa de um sistema religioso quando ele nos convida para dançar, que seja no forró. E aquele homem pôde encontrar o seu sagrado dançando um forrozinho pé de serra, padre. Eu vou ter que encerrar com essa história lindíssima. Pastor Bruno, muito obrigada por vocês estarem compartilhando isso comigo e com todos os nossos telespectadores. Mãe Flávia, eu não tenho mais nem um minuto de programa, já estourei o programa, mas eu quero agradecer realmente a presença de vocês aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde ou pela internet. Se quiser rever ou compartilhar esse programa, ele já está disponível no nosso site. E eu espero você na nossa próxima conversa. Até lá!